O presidente Putin fez dos passos preliminares da Ucrânia para ingressar na OTAN o principal motivo para a invasão russa em 24 de fevereiro de 2022. Os líderes da aliança sempre deixaram claro que cabe a cada país europeu tomar sua própria decisão sobre a adesão. Mas a expansão da OTAN para o leste inflamou particularmente Putin, que afirmou que o secretário de Estado James Baker e outros líderes ocidentais garantiram ao presidente soviético na época, Mikhail Gorbachev, em 1990, em que uma Alemanha unificada se juntou à OTAN, que a Aliança do Atlântico Norte jamais se expandiria nem um centímetro para o leste, um fato claramente não respeitado. Por trás desse avanço da OTAN e a invasão da Rússia na vizinha Ucrânia, estão as bombas nucleares americanas depositadas e não otanianas em bases nucleares em 5 nações diferentes, entre elas a Polônia, vizinha da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia por Kaliningrado. Observando de cima, a Polônia se comporta como uma barragem natural ibérica contra um possível avanço dos russos. De acordo com um belo artigo de Ken Moscovici para a Associação Americana de Serviços Externos, George Kennan certamente teria entendido a reação de Putin. O arquiteto da política de contenção em relação à União Soviética escreveu em 1997 que expandir a OTAN seria o erro mais fatal da política americana em toda a era pós-Guerra Fria. George Kennan continuou: tal decisão pode ser esperada para inflamar as tendências nacionalistas, anti-ocidentais e militaristas na opinião russa, ter um efeito adverso no desenvolvimento da democracia russa, restaurar a atmosfera da Guerra Fria nas relações leste-oeste e para impulsionar a política externa russa em direções decididamente não do nosso agrado. Sem dúvida, foi a maior declaração já feita no passado e que se encaixa perfeitamente na atual situação geopolítica que o leste europeu está vivenciando. George Kennan nunca convenceu o presidente Bill Clinton ou seu conselheiro na Rússia, Strobe Talbot. As observações do secretário James Baker ou dos líderes da OTAN podem ser descartadas porque nunca fizeram parte de um tratado ou acordo formal. Mas Putin, no entanto, afirma que o Ocidente traiu a Rússia no período pós-soviético, porque grande parte da Europa Oriental de fato aderiu à OTAN, e isso é pelo menos parte do que motiva sua agressão agora. A entrada da Finlândia na aliança causou desconforto no Kremlin. O exército russo terá mais um páreo de forças armadas para enfrentar, no entanto mais bem organizadas em artilharias que a Ucrânia no início da guerra e no presente. Apesar do ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional de Putin, Dmitry Medvedev, não estar diretamente nos mesmos balcões do executivo russo ao lado de Vladimir Putin, exerce ainda plena força política e geopolítica no mundo, e muitas vezes utilizado como bucha de canhão em declarações mais pontuais de ameaça que não poderia ser dirigida pelo presidente Putin, sob risco de escalar as tensões e dar fuga aos planos estritamente calculados contra a OTAN. Essa crescente expansão otaniana que foge do acordo entre Estados Unidos e Gorbachev nos anos 90 pode não acabar bem, e isso foi alertado por Medvedev dias atrás. Se a Rússia e a OTAN entrarem em um conflito armado direto, não se sabe quem o vencerá, mas a Polônia definitivamente deixará de existir. Isso foi afirmado em uma postagem na rede social por Dmitry Medvedev, que chamou o primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, de idiota. Como já estão cientes, o canal sofre algumas restrições de conteúdo devido aos temas abordados aqui no YouTube. Se gosta do nosso trabalho, nos ajude doando qualquer valor para nossa chave Pix, canal.aramilitarof@gmail.com. Medvedev respondeu duramente à declaração do primeiro-ministro polonês sobre o direito das forças armadas da Ucrânia de atacar o território da Rússia. Anteriormente, Mateusz disse que não estava preocupado com a guerra entre a OTAN e a Rússia, já que a Federação Russa seria rapidamente derrotada nesse caso. Portanto, segundo o primeiro-ministro polonês, as formações ucranianas têm o direito de atacar o território russo. O primeiro-ministro polaco declarou que a Rússia é forte somente no papel,
De acordo com ele, os heróicos defensores da Ucrânia provaram que o exército de Putin pode ser derrotado. O sistema corrupto da Rússia pós-soviética é uma argila ineficiente, pés gigantescos sem meios de desafiar o Ocidente unido. E ainda assim, apesar de toda a sua fraqueza, a Rússia inspirou medo por anos, segundo Matheus. Sabe-se que a própria liderança polonesa transformou o país em uma base para as tropas americanas. E no caso de um confronto militar direto entre a Rússia e a OTAN, quase os primeiros golpes poderiam ser desferidos justamente no território polonês. Meses atrás, a Polônia ameaçou Moscou de um ataque devastador, porém usando o nome dos Estados Unidos, declarando que os americanos possuem um arsenal nuclear e convencional suficiente para enterrar a Rússia. Putin não está nada contente com os poloneses. Isso porque foi a Polônia que pressionou por sanções mais duras contra a Rússia, que havia aconselhado anteriormente contra o gasoduto NS2. Foi a Polônia que motivou seus parceiros a entregar os Leopards à Ucrânia e lutou pela ampliação da OTAN e sua unidade na causa ucraniana. E agora é a própria Polônia que mantém o fogo da aliança contra Moscou, que pode dar muito, mas muito errado. Dado o tamanho e localização do território polonês, o tamanho de sua população, o uso de forças de dissuasão pode ser fatal para o futuro do Estado polonês. Mas o atual governo polaco, em um esforço para servir aos patronos americanos e seguir todas as suas instruções, coloca em risco seus próprios cidadãos. Está pronto para arriscar a infraestrutura e o ambiente de seu país. Se interessa em divulgar sua empresa aqui no Área Militar? É muito simples. Envie-nos uma mensagem para contato@areamilitaroff.com que responderemos prontamente. Faça parte do nosso canal se inscrevendo e ativando o sino de notificação para não perder nenhum vídeo.